Com certeza você já deve ter escutado histórias infantis como Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Cinderela e outras, não é mesmo? O que pouca gente sabe é que elas possuem versões diferentes na cultura popular ao redor do mundo, e que algumas chegam a ser bem diferentes do que conhecemos, como histórias de canibalismo, erotismo e violência. Quer conhecer algumas versões bizarras de histórias infantis conhecidas? Confira hoje no Diário do Curioso. Antes de mais nada, é importante dizer que muitas das narrativas que deram origem aos mais populares contos de fadas e que você vai ver nesse vídeo surgiram entre o século V a.C. e a Idade Média. As histórias bizarras eram inventadas para dar dicas de sobrevivência de uma geração para outra. A ideia era contar uma história para prevenir adultos e crianças de ameaças e violências da época. Acontece que o tempo foi passando e as histórias ganhando o mundo com versões bem mais suaves e apropriadas para as nossas crianças. Um bom exemplo disso é a Bela Adormecida. As versões mais antigas não contam com príncipes nem beijos para despertar a mocinha. A Bela Adormecida, pasmem, foi violentada pelo rei enquanto dormia e acabou engravidando de gêmeos. Após o nascimento, um deles acaba chupando acidentalmente o dedo da mãe, imaginando ser o seu seio, e retira dele uma farpa enfeitiçada que havia provocado o coma em que ela estava. Anote aí, o nome da Bela Adormecida era Thalia, e ela havia sido abandonada pelo pai numa cabana da floresta, após cair no sono quase eterno. E não para aí, Thalia, a Bela Adormecida, acabou virando amante do rei. Nada infantil, não é mesmo? Essa versão foi escrita pelo italiano Giambattista Basile no século XVII. Alguns anos depois, o francês Charles Perrault colocou um pouco mais de pimenta na história, colocando a mãe do rei como um monstro que come crianças que sonhava em comer os próprios netos, mas acaba se dando mal. E um outro conto que tem origem bastante diferente do que conhecemos é dos Três Porquinhos. Na história mais antiga, o terceiro porquinho, aquele que construiu a casa de tijolos, é o que se dá bem em todas as versões. Acontece que na narrativa original o canibalismo dava o tom da história. Nela o lobo devora os dois primeiros porcos e resolve então entrar na casa do terceiro pela chaminé. Acontece que ele cai numa armadilha com um caldeirão de água fervente e morre. Então o terceiro porquinho o devora, com direito aos dois irmãos que estavam dentro da barriga do lobo. No caso da Princesa e o Sapo, a versão mais antiga é bem diferente do que conhecemos. Na versão infantil que conhecemos, o príncipe que virou sapo ganha um beijo da princesa e se transforma em humano novamente. Acontece que na primeira versão, coletada e transcrita pelos irmãos Grimm, o príncipe só volta a ser gente novamente após a princesa, cansada de ver aquele ser repugnante por perto, joga-o com força contra a parede. Obviamente, naquele tempo, os irmãos Grimm não imaginavam que um sapo na parede seria considerado inapropriado para um conto infantil. Na história imortalizada por eles, tudo começou quando a princesa perde um dos seus brinquedos e encontra um sapo falante que promete fazer companhia a ela e ajudá-la. Após achar o tal brinquedo, o sapo vai morar com ela, mas mimada, irada, em um dia de fúria, ela joga-o contra a parede. No caso da Branca de Neve, a história de parentescos é bem diferente. Nas primeiras narrativas, a rainha é, na verdade, a mãe da Branca de Neve. E a garota tinha apenas 7 anos quando o espelho revelou para sua mãe que a menininha era a mais bonita do pedaço. Com sangue nos olhos, ela ordena ao caçador que lhe traga o fígado e os pulmões da menina, para que pratique o ritual de canibalismo. Para amenizar um pouco essa história, os irmãos Grimm modificaram alguns detalhes, mas não pouparam a Rainha Má de um ritual de tortura de fazer inveja aos mais cruéis métodos da Santa Inquisição. Enquanto Branca de Neve casa-se com o príncipe, a rainha é obrigada a dançar, usando um sapato de ferro em brasas até morrer. Já no caso da Bela e a Fera, o tema e a moral são basicamente os mesmos em todas as versões. As primeiras passagens da versão oral para a escrita foram feitas pelos italianos Gianfrancesco Straparola e pelos franceses Charles Perrault e Gabriel Suzanne, entre os séculos XVI e XVIII. Dentre as versões mais curiosas, a fera tinha forma de serpente. Na verdade, sua aparência é o resultado de uma maldição, que será quebrada graças ao amor de Bela. Quando isso acontece, a fera volta a ser um príncipe. E é nessas condições que ele faz uma das mais polêmicas confissões em Contos de Fadas, a de que ele ganhou a aparência de serpente como uma maldição por ter seduzido uma órfã. Pedófilo confesso, ele foi perdoado e aceito pela pura e virginal Bela.
E até mesmo a Cinderela teve sua história modificada. No conto de Giambattista Basile, Cinderela se alia à governanta para assassinar a madrasta malvada. O plano era esperar o primeiro vacilo da mulher e atacar. Um dia, a madrasta agachou-se para pegar roupas em um baú e acabou sendo golpeada na cabeça. Já na versão dos irmãos Grimm, não é Cinderela quem a mata, e sim pombos que comem seus olhos. E não para aí. Além dos pássaros, essa versão traz as irmãs da Cinderela fazendo qualquer coisa para que seus pés caibam nos sapatos de cristal, inclusive cortando fora os dedos e arrancando pedaços dos calcanhares. Que mórbido! E nem mesmo a Chapeuzinho Vermelho escapou dessa. Há alguns séculos, a forma mais eficaz de alertar as pessoas para não falar com estranhos era contar uma história da menina de capuz vermelho. Naquela época não havia na história a figura do caçador que salvava a mocinha e proporcionava um final feliz. Era apenas a garota ingênua andando pela floresta e um lobo esperto que tenta enganá-la e termina jantando-a. Acontece que entre o primeiro encontro dos dois e o fatídico jantar, muitas cenas de violência, crueldade, erotismo e até mesmo canibalismo são descritas nas primeiras versões. Para você ter uma ideia, rola até uma cena em que o lobo come a vovozinha para se pôr no lugar dela e dá o sangue e a carne da velha para Chapeuzinho beber e comer. Também tem uma versão em que a garota fica nua e joga suas roupas na fogueira para deitar-se ao lado do lobo. Dizem que é exatamente daí que vem as famosas falas de Chapeuzinho. Mas que nariz grande a senhora tem? É pra cheirar você melhor. Oh, vovozinha! Mas que boca enorme a senhora tem! Você não viu nem a metade, queridinho. Entre outros elogios supostamente eróticos. Foi com os irmãos Grimm que a história ganhou tons mais suaves, com a introdução do caçador que salva Chapeuzinho e sua avó. O resto você já conhece.